Olá, turma. Vamos continuar com a segunda parte da aula de avaliação de classificadores, onde a gente vai falar de experimentação. Lembrando que na primeira parte a gente falou sobre avaliação quantitativa, matriz de confusão, métrica de avaliação, curva ROC, matriz de custo. E agora vamos falar sobre experimentação. Um dos pontos principais é reamostragem. Então a gente vai falar sobre o conjunto de treino e teste, holdout, repetição, como calcular médias para representar a repetição. Os subconjuntos que eu posso gerar pode ser estratificado, igual a proporção ou completamente aleatório. Sobre a técnica de validação cruzada e bootstrap. Conjunto de treino e teste. Então, o conjunto de treino e teste pode ser o seguinte: eu posso usar o conjunto de treino ser igual ao conjunto de teste, por exemplo, utilizando a base toda. Isso é chamado de ressubstituição, mas o problema é que isso vai dar uma estatística, uma estimativa muito otimista para as métricas. Outro teste que eu posso fazer são com dados futuros, dados que vão ainda acontecer, mas isso não serve para você estimar o funcionamento do classificador. Serve para você monitorar a degradação da performance do classificador, etc. Então o que nós temos para fazer são dados passados, né? Obviamente que em dados futuros, ainda voltando um pouco, a gente, por exemplo, pode treinar um classificador e se funciona num site online, a gente pode colocar ele para funcionar no site. Por exemplo, um sistema de recomendação. Coloca ele para funcionar, vê se o resultado está ok, depois treina de novo o teste, então você está testando sempre com dados reais. Mas qual é o problema? Que fica mais lento essa estratégia. Não sei, dependendo de um caso, pode ser que seja viável, mas geralmente não é. Então o mais fácil é usar dados passados. Você já tem uma base de dados pronta e você divide essa base em treino e teste. Se a base for muito grande, você pode ser necessário descartar alguns dos exemplos, né? Porque talvez não precise daquilo tudo, ou não tenha processamento para treinar com todos, ou você tem milhões e milhões de exemplos, bilhões talvez você queira só usar alguns milhares ou só 1 milhão, por exemplo. Então esse é o esquema que a gente mostrou na primeira parte da aula. Tem a base de dados, divide em treino e teste, e o treino vai para o classificador, gera um modelo, e esse modelo é passado para o avaliador junto com o conjunto de teste. O que a gente vai discutir agora é como a gente faz essa divisão entre treino e teste a partir dos dados iniciais. O conjunto de treino não pode ter interseção com o conjunto de teste. Por exemplo, o método da ressubstituição, o conjunto de treino é igual ao conjunto de teste, tem interseção. Quando você tem interseção, quer dizer que seu classificador pode estar trapaceando. Ele aprendeu, decorou alguns exemplos, por exemplo, e aí ele consegue um resultado melhor do que de fato vai ocorrer na prática. Então você acha que seu classificador funciona bem, mas na verdade ele não funciona. A primeira técnica que a gente vai olhar de reamostragem, por que é que se chama reamostragem? Porque você já tem, se você conseguir uma base de dados, você tem uma amostra do mundo real. E agora você vai da amostra, você vai tirar outras amostras, que no caso são o conjunto de treino e o conjunto de teste. E portanto é chamado de reamostragem. A primeira técnica chama-se holdout, quer dizer, deixa um pedaço fora. No caso aqui ele deixa um pedaço de 40% da base para teste e os outros 60% para treino, ou seja, o complemento, né? Então esse é o holdout. Então essa é a técnica mais comum. Você tira um pedaço da base para teste e o resto fica para treino. Só que esse holdout ele pode ser aleatorizado e pode ser repetido. Não precisa ser na ordem que os exemplos estão apresentados. Então você faz um holdout, você depois aleatoriamente sorteia alguns outros exemplos para construir outro conjunto de teste. O restante fica para treino e você pode fazer isso quantas vezes quiser, tendo vários conjuntos de treino e teste. Mantendo a proporção inicial para ficar mais coerente o experimento. Você pode usar 50-50, 90% para treino, 10% para teste e tanto faz. Mas se você repete várias vezes, você vai ter o quê?
Você mediu várias vezes. Você pode medir a taxa de acerto várias vezes, a taxa de erro várias vezes, a precisão, etc. E o que é que você faz? Coloquei esse número 30 aqui por uma questão estatística que a gente vai discutir na próxima aula, que às vezes a pessoa diz que você pode assumir que uma determinada amostra segue uma distribuição normal se você tiver pelo menos 30 amostras, né? 30 exemplos. No caso aqui, 30 testes, né? Então, se eu tenho 30 taxas de acerto, 30 qualquer medida, você repete. Mas se você tem 30, qual dessas 30 é a correta? Qual a taxa de acerto correta entre as 30? Bom, no máximo vai ter uma correta, né? Possivelmente todas as 30 vão estar erradas. Talvez por muito ou por pouco vão estar diferentes da taxa de acerto verdadeira. Na prática a gente pode utilizar a média, é muito comum utilizar a média. Mas mesmo assim a média talvez não represente a taxa de acerto que vai ocorrer na prática para aquele classificador. Então na próxima aula, que é de comparação de classificadores, a gente vai estudar intervalo de confiança para dizer, existe um intervalo onde está a verdadeira taxa de acerto do classificador, né? Em torno da média a gente calcula um intervalo que contém possivelmente a taxa de acerto correta. Reamostragem aleatória. Bom, aí eu falei que o holdout poderia usar 60 para, naquele exemplo, né? 60% para treino, 60% para teste. E podia 60% para treino e 40% para teste, aleatoriamente escolhido. Mas aleatoriamente como? Pode ser, por exemplo, eu vou escolher com igual probabilidade qualquer exemplo, certo? E essa que eu vou chamar completamente aleatória. Então eu escolho qualquer exemplo para o conjunto de teste com igual probabilidade. Tranquilo, essa é a amostragem chamada completamente aleatória. Essa é a mais simples, e ela provavelmente vai manter a proporção de cada classe no conjunto de treino e teste. Mas o que pode acontecer de não manter? Se eu quiser garantir que vai manter essa proporção, aí eu uso uma amostragem estratificada. Porque eu sei se eu tenho, por exemplo, 50% da classe positiva, 50% da classe negativa, o meu conjunto de treino e teste vão ter a mesma proporção ou bem parecido, né? Mas se eu faço uma amostragem completamente aleatória e meu conjunto de teste, por exemplo, é bem pequeno, vamos supor que eu tenha, sei lá, 1000 exemplos e o conjunto de teste só tem 10. Eu escolho aleatoriamente 10 e mesmo que eu tenha essa proporção 50-50, pode ser que eu pegue os 10 ou 9 de uma classe só. E aí o meu conjunto de teste vai ser bastante enviesado para uma classe. Se eu fizer uma avaliação, sei lá, global, como taxa de acerto, ou uma precisão ponderada, eu não estiver olhando os resultados individualmente, aí eu posso ter até um resultado enviesado. Então, às vezes é interessante e é muito comum usar a amostragem estratificada, certo? Mas alguns classificadores, por exemplo, uma rede neural, não consegue, se a base for um pouquinho desbalanceada já, ele vai ter dificuldade de treinar, porque vai enviesar muito resultado para aquela classe que tem maior proporção. Então, um outro tipo de reamostragem aleatória é utilizando igual proporção. Então, pega a mesma quantidade de cada classe. Eu resumi essas reamostragens aleatórias da seguinte forma, com esses histogramas. Então, aqui suponha que essa é a base completa original. E aí eu tenho, sei lá, 44% da classe 1, 36% da classe 3 e 20% da classe 2. Na amostragem estratificada, eu vou ter a mesma proporção ou bem próxima. Por que bem próxima? Porque se minha amostra é pequena, né, é que está considerando que as amostras sinceramente não vão ser muito grandes. Pode ser que tenha uma diferencinha, né, por causa dos números inteiros na quantidade e aí você não consiga arredondar para dar exatamente igual a proporção, mas aí fica bem próximo. Ó. Aqui deu 45 na 44% da classe 1 na base, então meu conjunto de teste aqui tem 45, ou seja, bem pouquinho. Eu tinha 20% da classe 2 e aqui deu 18% no conjunto de teste. Eu tinha 36% da classe 1, aqui deu 36% da classe 3, aqui conseguiu ficar aos 36. Então fica bem próximo.
Quando faço completamente aleatório, aí tem essa questão que a gente falou. Se o conjunto da minha subamostra, subconjunto que eu estou pegando, for muito pequeno, ele pode diferir mais da amostra original. Agora, se for muito grande, como pega com igual probabilidade, pode ser que ele continue estratificado. E pode ser que não. Então, nesse exemplo, eu mostrei aqui, ó. A proporção da classe 1 era 44%, foi para 40%. Da classe 2 era 20%, foi para 25%. Da classe 3 era 36%, foi para 35%. Então mudou mais na classe 1 e na classe 2. Agora, se eu quero forçar igual proporção, principalmente se eu tenho dados suficientes para fazer isso, eu posso ter, por exemplo, uma base desbalanceada, certo? Que tem, por exemplo, 1 bilhão de exemplos da classe positiva e 1 milhão da classe negativa. Ou seja, de 1 bilhão para 1 milhão são 1000 vezes mais. Mas aí eu posso descartar, sei lá, 999 milhões da classe positiva, ficar só com 1 milhão de cada classe. E aí eu faço minha amostra com igual quantidade. E aí acaba o meu problema de classe desbalanceada, porque todas as classes não têm a mesma quantidade. A segunda técnica de reamostragem que a gente vai ver depois do rollout é a validação cruzada. E aqui eu começo logo com um exemplo, o Tracefold Cross Validation. Então eu particiono a minha base em 3 subconjuntos. Quando a gente fala partição, fica subentendido que não tem interseção entre esses conjuntos. Então ele já cumpre o critério para que cada um desses possa ser um conjunto de teste. Então eu pego a primeira partição, vai ser o conjunto de teste, e as outras duas vão ser conjunto de treino, a 2 e a 3. Depois eu faço a mesma para a segunda partição, vai ser teste, e a partição que sobrou, a 1 e a 3, vão ser unidas o conjunto de treino. E a partição 3 agora vai ser o conjunto de teste, e as outras duas, a 1 e a 2, vão ser o conjunto de treino. Com isso, a gente consegue testar uma vez cada exemplo do conjunto de dados, né? E ainda assim tem uma boa quantidade de elementos no conjunto de treino. Um número comum da validação cruzada é o 10. 10 fold cross validation é bastante comum de encontrar em vários artigos, pelo menos na minha experiência. Cada partição vai ser teste uma vez. Aí depois que você faz isso, você vai ter K, ou 10 ou 3, seja lá quantos forem. Você vai ter K médias da sua métrica, K taxas de acerto. Então você pode tirar a média das 10, ou você pode simplesmente contar todos os acertos ou preencher a matriz de confusão para a base inteira, não é? Que é como os exemplos que a gente viu no ICA anteriormente, que ele preenche a matriz de confusão para a base inteira, considerando que cada exemplo foi testado uma vez. E aí você pode repetir, é permitido repetir aleatoriamente como rollout. Você faz um sorteio, ordena a base agora aleatoriamente de novo e faz os cortes em 10 ou quantas folds você quiser. E repete o experimento. Aí você pode ter mais outras 10 ou simplesmente mais uma taxa de acerto. Também permite estratificação, certo? E aí que você vê, se você usar 10 folds cross validation, você está pegando só 10% da base. Em bases pequenininhas, como a gente utilizou no começo da aula, 178 exemplos. Então você vai ter que algumas folds vão ter 17 e outras vão ter 18 exemplos. E aí talvez você tenha que prestar atenção se você quiser manter a estratificação dos dados. Porque como o conjunto de teste fica muito pequeno, a amostragem aleatória direta uniformemente pode não gerar um subconjunto estratificado. Um caso extremo do fold cross validation é o leave one out, quer dizer, deixe um de fora. Se você tem N exemplos no conjunto na sua base inteira de dados, então você pode chamar isso também de N fold cross validation, porque você vai ter um conjunto de teste, vai ter um exemplo só. Então cada conjunto de teste tem um só exemplo. Então é para base bem pequenas. Você treina com todos os exemplos da base menos um e testa naquele que ficou de fora. E aí vai para o segundo exemplo. Cada exemplo constitui o conjunto de teste inteiro uma vez só apenas. E aí não dá para fazer repetição, porque as repetições vão dar sempre o mesmo conjunto, mesmo resultado, né? Quer dizer, a não ser que o algoritmo de treinamento seja aleatório, aí você pode repetir. Mas se o algoritmo for determinístico,
vai dar sempre o mesmo resultado. Também não dá para estratificar porque você só tem um elemento no conjunto de teste. Então não faz o menor sentido. Não tem nem como estratificar se só tem um, né? Vai ter só uma classe. Também, como não dá para estratificar, também tá para mandar igual a proporção de cada classe, que você só tem um de um exemplo só, então só uma classe. Aqui faltou o slide de Bootstrap, né? Então vou comentar rapidamente. O Bootstrap também ele é para amostras bem pequenas e aí você sorteia o conjunto de treinamento com repetição. E aí, se você calcular isso aí no limite, considerando que cada elemento é escolhido aleatoriamente com igual probabilidade, você vai ver que pode ocorrer repetição no conjunto de treino e acaba que quanto mais elementos você escolhe para o seu conjunto de treino, acaba que mais chances você tem de escolher o mesmo exemplo. E aí a expectativa é que fiquem 62, 63% dos exemplos no conjunto de treino. Quem não ficou no conjunto de treino vai ser o conjunto de teste. Então o Bootstrap é uma alternativa ao Livonauts quando você tem uma base de dados muito pequena e precisa aumentar o seu conjunto de treinamento. Para um algoritmo como o KNN, o Bootstrap não faz sentido, né? Porque ele calcula a distância para cada um, a não ser que você queira aumentar a probabilidade dos cavizinhos. Mas para uma rede neural, por exemplo, talvez seja interessante para saber que exemplo você vai repetir, né? Alguns exemplos que você repete. Finalizando essa segunda parte da aula, a gente viu que a gente divide a base em treino e teste, né? Para olhar dados passados e tentar estimar o futuro comportamento classificador. A gente viu a técnica mais simples de dividir em treino e teste, que é o holdout, que você particiona a base de dados em duas partes. E que você pode repetir o holdout e calcular a média dos resultados. Né? E os subconjuntos que você extrai no holdout, você pode fazer eles de três formas: aleatória simples, estratificada ou com igual proporção. A gente também viu a técnica de validação cruzada, caso for do cross validation, o Livonauts, e comentamos brevemente agora sobre o Bootstrap. Essas são as referências. Esse artigo aqui do Tom Fawcett, que fala sobre curva Rock, que eu usei até algumas imagens lá no começo. Esse livro Datamine do Item e do Frank, muito interessante esse livro. E esse livro aqui nacional da Cátia Facelli, Lorena Gama e Carvalho. Pois é, pessoal, espero que tenha sido bastante útil essa aula, que todos fiquem muito bem. Qualquer coisa, entre em contato. Fiquem em paz.